Muito bem, torcida, chega junto, vamos ver aqui um corte da equipe F trazendo aí informações e as análises do jogo entre Flamengo e Vitória pelo Campeonato Brasileiro, 2-0, 3 pontos na conta em busca do líder Palmeiras e também já projetando o confronto entre Flamengo e Cruzeiro pela Libertadores. Já chega deixando o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, vamos lá direto na bancada. O Flamengo e o Palmeiras são os favoritos, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil. A Copa do Brasil é uma situação diferente. Tem que esperar o sorteio de amanhã. É uma situação diferente, Não precisa saber o que vai acontecer. Você não sabe qual é você precisa saber o seu adversário. O Flamengo sabe que vai jogar contra o Cruzeiro na Libertadores. O Palmeiras sabe que vai jogar quem que poderia contra dificultar, o Poçante. Quem que poderia dificultar a vida do Palmeiras na Copa do Brasil? Quem? Fala um. Cruzeiro, por exemplo. Na Libertadores o Cruzeiro também tá. Claro. E por que não incomoda pode na dificultar a Libertadores? vida do Flamengo. Porque apenas uma análise minha. Vocês podem ter a opinião de vocês. Vocês estão liberados. Quero dizer, o Popozzi libera pra eles a opinião deles. Porque eles não têm opinião. Eles ficam pensando na opinião do... Agora, Zinho, nós conseguimos inventar no programa o analista de opinião. Eles analisam a opinião dos outros. Eles não têm a opinião deles. Eles querem analisar a opinião dos outros. Não. Tem um amiguinho nosso que fica vendo nosso programa toda hora pra falar. Não. Nós falamos aqui. Sim. Palmeiras é favorito na Copa do Brasil. Vocês votaram que o Palmeiras tinha tríplice coroa. Não. Vocês falaram aqui, vocês dois. Falamos da Copa do Você Brasil. e o Playboy. Copa do Brasil. Você e o Copa do Playboy Brasil. do O Palmeiras é favorito? É melhor jogar. É melhor... Libertadores. Não, Flamengo e Palmeiras são favoritos. São favoritaços os dois. Não, favoritaço essa lógica, essa eu lógica falei eu não entendi. Favoritos. Favoritaço eu não falei nenhum. Só falei Mas favorito. então você falou favoritos, tá Falei, vendo? acabei de explicar o que eu falei. Ô, Tetra, Dentro de um contexto. O que acontece? Não é assim. O que acontece quando a gente tem essa reunião de fatores? Maracanã lotado. Pensei que era a reunião do Não, isso a gente vai falar daqui a pouco. Reunião técnica de arbitragem na CBF, com modificações aí. Na verdade, né, algumas coisas trazidas aí da Copa do Mundo. E tem uma novidade que a gente Tem uma novidade que chama Mas daqui a Jabuticaba. pouco. Vamos começar. Uma novidade que chama Jabuticaba. Jabuticaba? Só tem no Brasil Jabuticaba, né? Mas é legal. Eu gosto de fatos novos. Essa é uma novidade de Vamos falar de Jabuticaba. uma coisa que não é exatamente nova. Flamengo no Maracanã lotado, pega um adversário mais frágil, que ainda por cima havia jogado 2, 3 dias antes, havia revertido, né, um resultado, passou pelo Atlético Paranaense vencendo por 4-0, goleando por 4-0 lá no Barradão, e ainda chegou aqui com desfalques sentidos, aqui não, no Rio de Janeiro, com desfalques importantes. O que podia dar? Só podia dar Flamengo, que venceu por 2-0, o primeiro, esse golaço do Pulgar. Lucas Arcanjo não conseguiu chegar e em outros ângulos a gente vê que não dá para chegar mesmo. No segundo tempo, o Bruno Henrique também fez um gol muito bonito que a gente vai ver na sequência. Ele pegou uma no outro canto, do Léo Pereira, Defesaço. espetacular. Cabia muito mais no Flamengo. Ó, essa daí, ó. Defesaço. Flamengo agradou o Flamengo ontem, Tetra? Muito. O meu destaque foi esse, o início, né? De falar do meu destaque. Claro, o Pascoal falou que eu estava chateado. Estava sim, acho que o Palmeiras não jogou bem em casa. Isso aí todo mundo concorda, todo mundo assistiu. Mas eu, independente de tudo isso que você falou, a gente poderia estar falando aqui. Pô, o Flamengo, hein? Pegou o Vitória cansado, no Maracanã lotado, e não fez uma boa partida, não jogou bem, não conseguiu sair da forte marcação que o Jair Ventura, que faz um excelente trabalho no Vitória, sempre impõe aos adversários. E a gente podia estar criticando. O pressionado, Leonardo Jardim, muito pressionado, ele escalou o time, aquela formação praticamente a titular. A gente vai ficar na dúvida ali se vai jogar Paquetá, Carrascal, quem joga pelo lado direito, mas o Alexandro ou Ayrton Lucas na esquerda. Mas 80% a 90% do time titular. É o time titular do Flamengo. Aquele que, no grande jogo, naquele jogo da decisão, ele vai escalar. E esse time correspondeu. Voltou a fazer aquela pressão na saída da bola do adversário, que é característica desse time. Esse time não é um time de grandes marcadores. Tirando o Pulgar é o grande cão de guarda ali, que marca para todo mundo. Mas os laterais não são grandes marcadores. Recompõe, principalmente o Varela. Os zagueiros... não são zagueiros que a principal característica é o combate. É mais a técnica, a qualidade na saída do jogo do Léo Pereira e do Léo Ortiz, que a gente sempre destaca.
O Pedro tem dificuldade para recompor, está se esforçando. A Arrascaeta nem se fala. E o Leonardo Jardim fez esses caras, ou pensou, olhou para aquilo que esse time fazia com o Felipe Luiz, e parabéns para ele. Se eu critico quando ele não, na minha opinião, não faz a escalação certa, ou faz o time dar a bola para o adversário, eu tenho que hoje aqui chegar e elogiar. O time marcou na pressão, sufocou o Vitória. Foi um atropelo ali naquele primeiro tempo, principalmente. O Vitória não conseguia passar, às vezes, da intermediária defensiva. Tamanha a pressão do Flamengo, a imposição, e aproveitou, sim, a belíssima torcida que tem, que sempre lota o Maracanã. Eu, no Equipe F, no início, quando o Pedro Torre fez uma entrada, eu fiquei meio assim, desconfiado, porque atrás mostrava um Maracanã ainda não cheio, e faltava 4 minutos para começar o jogo. Foi no finalzinho do nosso programa. Mas rapidamente esse Maracanã lotou, encheu, que é uma coisa muito normal, é o maior público do Campeonato Brasileiro, é a torcida do Flamengo que proporciona. E esse Maracanã, como você falou, Dia dos Pais, lotado, casa cheia e jogando bem, fica quase que impossível do adversário resistir. É muito complicado. E o Flamengo, dependendo da situação do Vitória, que para mim é boa, né? Ele briga ali na faixa etária que ele tem que brigar no Campeonato Brasileiro. Eu não pensava no Vitória brigando pela Libertadores. Bem na Copa do Brasil, com moral lá em cima a moral, e o Flamengo não se incomodou com isso não, foi para cima, fez a sua parte, cansado por cansado, meu amigo. O Flamengo também já teve sequências de jogos, o Palmeiras tem sequência de jogos, todo mundo reclama disso. Eu quero dizer o seguinte, o Flamengo, para mim, fez a melhor partida dele pós-Copa do Mundo, a melhor, e aí o Pascoal pode falar o refrão dele. Foi incomparável a atuação. Não, para mim, o primeiro tempo do Flamengo foi o melhor primeiro tempo da temporada. No segundo tempo, o melhor primeiro tempo do Flamengo da temporada foi nesse jogo contra o Vitória. Tanto da pressão, porque o Flamengo ontem jogou no 4-2-4. Né? O Flamengo tem os dois pontas, o Carrascal de um lado e o Lino do outro, mas que eles não jogam para ir no fundo, eles jogam para vir por dentro. Para armar a jogada com o lateral, fazer triangulação e aparecer na área para finalizar. O organizador, tá vendo? Quem vai aparecer lá? É o lateral esquerdo que tá lá no fundo, ó. O Lino vai vir aqui por dentro. Vai vendo, você vai contar. Jogou bem, Ayrton Lucas jogou bem. Jogou bem. Olha lá, por dentro, toca de volta, lá o Lino lá de novo, ó. O que acontece é que o Carrascal jogou bem. Enquanto ele não tomou aquela pancadazinha, ele jogou bem. Depois ele tomou uma pancada e ficou meio que mancando lá no jogo. O Flamengo jogando com debochado de Pedro por dentro, com o Lino de um lado, o Carrascal do outro. O Pedro não estava numa grande noite, um pouquinho disperso. A bola não chegou como ele gosta. Teve uma bola só que chegou e ele não conseguiu finalizar como ele esperava. Esses 4 da frente são difíceis de marcar e os 2 volantes vêm por trás. Você vê o gol do volante, ó. Esse é o do Léo Pereira. Ele chutou lá ele chutou a bola da Praia de Botafogo, ela foi entrar lá na Barra da Tijuca, né? Além disso, tem os 2 zagueiros que jogam, né? Isso. Não, o time do Flamengo fez, para mim, o melhor primeiro tempo da temporada. Não digo que ele fez o melhor segundo tempo, fez um ótimo segundo tempo. Todo mundo jogou bem. Isso. Todo mundo jogou bem. Todo mundo jogou bem. Não tem um que você fala assim, pô, isso aí não rendeu, não foi tão bem. Todo mundo jogou bem. O que acontece, nesse lance aí, o Bruno Henrique é especialista, né? Ou ele traz. Se vem marcar a perna esquerda, ele dá o corte para dentro e bate com a direita. O Bruno Henrique é especialista nessa jogada de contra-ataque, é a especialidade dele. O Flamengo fez um baita jogo. Baita jogo. Paquetá botou uma pulga atrás da orelha do Leonardo Jardim, Zé? Bom, ele joga, né, gente? Ele é bom jogador, né? Bom zerado? Eu sei, mas tô falando para a primeira semana. O jogo da Libertadores contra o Cruzeiro. Quarta-feira? Sai o Carrascal entre o Paquetá, é isso? E estamos combinados? É difícil, porque o Carrascal jogou bem. Então. Mas esse é o time do Flamengo. Essa é o que nós estamos falando aqui. O Pascoal brinca, né? Fala que é incomparável, o golzinho. Nós falamos, agora falando seriamente, mas a qualidade que o elenco do Só Flamengo que eu não tem. gosto dele pelo lado direito. É opinião. É opinião, né, Zé? Mas a gente viu na Copa do Mundo, quando ele jogou pelo lado direito, ele não foi bem. Sim. Aí ele foi pro lado esquerdo, foi muito bem. Arrumou o time. Aí ele entrar no lugar do Carrascal para fazer o lado direito, a ponta pelo lado direito, eu não gosto muito. Jogo contra Marrocos, que o diga. Mas eu acho assim, o Carrascal jogou bem. Se ele tivesse jogado mais ou menos, mas ele jogou bem. E ele dá uma opção... porque o Pascoal escalou. Não.
Ou o Paquetá? Mas ele dá, não. Para mim, o Paquetá em condições normais... Mas ele dá, mas o próprio o Leonardo Jardim falou, né, que ele tá voltando, que não tá bem ainda 100%, aquelas coisas todas e tal, mas... Eu também fiquei com a impressão que o Leonardo Jardim deu a entender que vai jogar o Carrascal. Eu acho que vai jogar o Carrascal, acho que está em melhor forma, eu acho que o time, em determinados momentos, aí você tem a Ele não vai fazer, mas eu mudava o sistema. A forma de jogar do Flamengo, ele tem várias possibilidades de jogar. E isso, eu acho que se ele for, e eu tenho certeza que ele é inteligente, que ele vai fazer o que o Zinho está falando, que eu sempre falei aqui, quando o Felipe Luiz estava ainda no Flamengo, eu falei assim, ele tem a possibilidade de jogar de várias formas, só que ele está jogando de uma forma só e ele insiste nisso. O Leonardo Jardim também. Né? Perdeu a bola, 4-4-2, volta o Arrascaeta, o Pedro por dentro, volta todo mundo ali atrás. Eu acho que tem muitas variações pela qualidade que tem a equipe do Flamengo. Não sei se o Paquetá começa jogando como titular. Você jogaria de que jeito, Zinho? Eu colocaria o Losango no meio campo. Bulgar de primeiro volante, Jorginho pela direita, Paquetá pela esquerda, na ponta do losango o Arrascaeta. E Samuel Lino e Pedro na frente. Ou escolhe. Ótima formação. Poxa vida. Sobra a categoria, né? Sobra jogadores, sobra a categoria. Esses caras zerados, fisicamente, 12 dias trabalhando, com todo respeito a todas as outras equipes que ficaram descansando nesse período, o Flamengo aproveitou de maneira espetacular. Espetacular. Mas demorou para engrenar, né? Não, 12... Não. Esse é o melhor jogo pós-Copa, é o melhor... É bom a gente lembrar, eu concordo com o Tetra, o trabalho do Jair Ventura no Vitória é muito legal, muito bom mesmo, mas no Campeonato Brasileiro, no retorno, é o time que menos soma pontos, só fez 1 ponto no retorno. Mas ainda não está... Está 4 pontos do Z4. Mas tem outros graúdos que 4 pontos do Z4. Sim, né? E também estão mal. Tem outros graúdos que tomam 4 pontos e tem um monte de gente muito perto ali da zona do rebaixamento. Né? Convenhamos, ontem perder o Flamengo no Maracanã está na conta. Ainda mais depois de um jogo difícil na primeira semana, tal. Mesmo que não tivesse, mesmo que tivesse passado a semana descansando. Fez quatro comemoração. Não, claro. Eu acho que eu tenho zero crítica para o Vitória. Zero crítica para o Vitória. Nenhuma crítica. Fez o que pôde. Mas quando o Flamengo joga assim, Pascoal, não tem nem o que criticar o time adversário. Não, claro. Vamos ouvir os senadores? Rouba a bola, velocidade, toque... Jair e Leonardo Jardim, vamos ouvir? Vamos lá. Então vamos lá. A gente sabe o quanto é difícil enfrentar essas equipes. Você vê, eu volto a falar, falei com o Pulgar, na minha vez de novo. Professor, foi no ângulo dessa vez, né? Acho que foi mais bonito que o outro. O primeiro tempo o Flamengo bem superior, independente das condições, a gente não está aqui para esconder. Foi quase 70 e poucos % de posse, a gente teve muita dificuldade de jogar. O segundo tempo a gente melhora. Um contra-ataque a gente toma um gol do Bruno Henrique, né? Entra o Paquetá, né? Também o Bruno. As mexidas, né, muito qualificadas do Flamengo, mas mesmo assim a gente fez um jogo muito parelho do segundo tempo. O que nós fizemos hoje, já fizemos em alguns momentos, deixamos de fazer agora no interregno da Copa do Mundo, porque, como já vos disse, o grupo não estava todo junto, a gente andava com os jogadores já há algum tempo sem treinar juntos. Em relação às outras coisas, acredito que é normal quando os resultados não vêm. Por exemplo, eu vou-vos dizer uma coisa muito simples, vocês sabem, aquelas pessoas que me criticam, eu quando cheguei aqui em fevereiro fiz uma análise das críticas que tinha o Filipe Luís. Eram os mesmos que rasgavam um treinador que foi campeão, não a Liga dos Campeões, mas é Libertadores, Taça, no ano anterior, Supercopa, não sei o quê. E eram os mesmos. Por isso o futebol é este, meus amigos. Não ganha, tem que estar sujeito a crítica, ainda mais no Flamengo, não é? É assim que a banda toca. Compreendeu agora. Tem que lembrar pra ele que o diretor que contratou ele é que demitiu o cara que isso tudo aí que ele falou, hein? E o diretor que contratou ele tá bem naquele balança, mas não cai. Sabe como é que é? Tá bem naquele modelo. Não, pode falar. Mas é o porque seguinte, ele falou ali, eu fui buscar as críticas, eram as mesmas que fazia pro Felipe Luís. E ele foi mandado embora. Sim. Depois de ter conquistado tudo. A culpa é de quem criticava ou é quem não sustenta e quem não tem a convicção de um trabalho? Óbvio. E tem uma outra coisa, né, Bovozinho? Ele tem que analisar isso. Com todo respeito ao Vitória, mas o Cruzeiro é diferente do Vitória. É outra conversa. É outra conversa. Se ele tomar uma pancada, vai... O clube do Leonardo Jardim, que ontem conseguiu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, derrotou a equipe do Mirassol lá no Mineirão. Poupando jogadores. Poupando jogadores, mesclando o time.
Arthur Jorge. Uma gol de colocou o time lateral é mesclado difícil, hein? E venceu sem maiores dificuldades, apesar de ter tomado o empate, né? Fez 1-0, tomou. Aí, tá vendo, Pascoal? Muito bem, rapaziada, esse daí foi o corte que eu trouxe para vocês. Ótimas análises da bancada. Comente aí o que você achou, deixa o like, se inscreve aí para fortalecer. Tamo junto e até a próxima.